Resolução da segunda lista de exercício. A nossa segunda lista de exercício é sobre a radiciação. Então, primeira questão, calcule as raízes quadradas exatas. A nossa primeira raiz quadrada aqui na letra A é a raiz quadrada de 900. Então, nós vamos fazer a extração dessa raiz usando aquele métodozinho. Tá bom? Da direita para a esquerda, vocês vão cortar dois números. Observem, desse lado tem o 9 e do outro lado tem o 0. Aonde tem o 9, vocês vão colocar a raiz exata ou aproximada. Então, no caso do 9, a raiz é exata. Então, a raiz quadrada de 9, vocês vão colocar aqui 3. Do outro lado é 0, 0. Então, vocês vão olhar que número elevado ao quadrado termina em 0. Aí nós temos duas opções. Nós temos a opção de 0 elevado ao quadrado, que dá 0, ou 10 elevado ao quadrado, que dá 100. Então, vai ser um desses dois valores. Ou vai ser o 0, ou vai ser o 10. Agora nós vamos fazer o teste para ver qual dos dois valores nós temos que colocar. Porque a gente viu que números terminados em 0 tem o 0 ao quadrado, que dá 0, e tem o 10 ao quadrado, que dá 100. Então, ou vai ser o 0 ou vai ser o 10. Então, para fazer esse teste, eu não preciso fazer os dois. Se eu fizer um e der o resultado, então coloque esse número. Se eu fizer outro e não der, é porque é o outro número. Por exemplo, aqui, vamos fazer o primeiro teste. Coloca o 0. Ó, nosso número ele é o 3. Então, vou colocar primeiro com 0. Então, ficou 30. Multiplica por 30. Multiplica por ele mesmo. Baixa os dois zeros. 3 vezes 3, 9. 900. Então, eu não preciso testar o 10. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, esse é o nosso valor aqui da letra A. Letra B. Na nossa letra B, nós temos a seguinte situação. Raiz quadrada de 784. 784. Então, começando aqui da direita para a esquerda, corta. Aqui no meu lado esquerdo, que é o 7, eu encontro a raiz aproximada. Então, observem que tem a raiz quadrada de 4, depois só vai ter de 9. Então, não tem a raiz quadrada de 7. Então, eu vou pegar a raiz quadrada aproximada abaixo, sempre abaixo, nunca depois. Então, vai ser a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, ok? Então, repetindo. Aqui do lado direito, esse número ficou separado, 7. Desse lado, eu encontro a raiz aproximada. Então, a raiz aproximada de 7 é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Deste outro lado, eu vou observar apenas o último número, que no nosso caso é o 4. Aí eu vou ver que número elevado ao quadrado também termina em 4. Se vocês forem observar aqui na nossa tabelinha, terminado em 4, nós temos o 2 ao quadrado, que dá 4, e o 8 ao quadrado, que dá 64. Então, a gente precisa fazer o teste para colocar o primeiro número. Então, aqui vamos fazer o nosso testezinho aqui, ó. Fazendo o teste, vamos fazer primeiro com o 2. Então, fica 2 e coloca o outro 2 para fazer o teste. Vezes 2, vezes 22. Então, 22 vezes 22
dá 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Então dá 484, 484. Não é 484. Então só pode ser o 8. Então, como eu não preciso fazer o teste, nosso resultado é 28. Esta é a nossa letra B. Letra C, raiz quadrada de 5.476. Então vamos lá. Para quem ainda não entendeu, ó, da direita para a esquerda, não importa quantos dígitos ou números tem esse algarismo. Então da direita para a esquerda, ó, corta. Vamos só consertar esse corte aqui. Corta. Então, do lado esquerdo ficou 54, do lado direito ficou 76. Do lado esquerdo, aqui onde está o 54, eu vou encontrar a raiz aproximada de 54. Aí a gente vai para a nossa tabelinha. Então, na nossa tabelinha, ó, tem 49 e tem 64, não tem o 54. Então, ó, eu pego sempre a raiz aproximada que está abaixo, nunca depois. Então, eu vou pegar o de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, aqui eu encontrei o meu primeiro valor. Do lado direito, eu vou olhar para o último número. E o último número é 6. Aí eu vou olhar na tabela novamente e vou ver que número elevado ao quadrado termina em 6. Tirando o 5, eu sempre vou ter 2 resultados. Então, terminado em 6, nós vamos ter 6 ao quadrado, que dá 36, e 4 ao quadrado, que dá 16. Bom, então, ou é o 6 ou é o 4. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o 4, começar sempre pelo menor. Então, vamos fazer o teste aqui, para ver se é o 4. Teste. Então, fazer o teste, ó, esse 7 é o que eu encontrei aqui do primeiro valor de 54. Para fazer o teste, tu coloca o segundo número que tu escolheu, que é 4, e multiplica por ele mesmo, 74 por 74. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 7 dá 28, com 1, 29. 296. 4 vezes 7 dá 28. Vai 2. 7 vezes 7 dá 49. 50, 51. Ok, então soma 6. 9, 10, 17. 2, 3, 4. 5.476. Exatamente, então, o número que a gente está procurando é o 4. Então, raiz quadrada de 5.476 é 74. Ok, vamos para a letra D. Na letra D nós temos a raiz quadrada de 3.369. Ok, a gente já fez um com 4 algarismos. Da mesma forma, da direita para a esquerda, eu vou passar um traço aqui. Então, eu tenho 13 e 69. Aqui do lado esquerdo, onde está o 13, eu vou encontrar a raiz aproximada de 13. Olhando aqui na nossa tabelinha, eu tenho o 9 e o 16. O 13 está entre o 9 e o 16. Então, eu vou pegar a raiz aproximada, o próprio 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, pronto. Dessa forma, eu encontrei o meu primeiro número. O próximo, vou olhar aqui para o lado direito, 69. Mas eu vou olhar apenas para o 9, ó. Que número elevado ao quadrado termina em 9? Olhando aqui nessa tabela, eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9. E tenho o 7 ao quadrado, que dá 49. Então, só repetindo, eu não preciso testar com os dois números. Eu testo com o primeiro. Se deu o resultado,
eu já fico com esse número. Se não der, eu passo para já é o próximo número. Ou seja, eu não preciso testar duas vezes. Por exemplo, aqui, vamos escolher aqui o 3. Então, esse 3 aqui é o resultado do primeiro. Agora eu vou colocar o outro 3 do lado. 33 vezes 33. 33 vezes 33. 3 vezes 3 dá 9. 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 9, 9, 9 dá 18. Vai 1, 9, 10. 10.089. Não, não pode ser o 3. Então, só pode ser o 7. Então, nosso resultado é 37. Letra E. Raiz quadrada de 15.876. Então, aqui nós temos raiz quadrada de um número formado por 5 algarismos. Então, como eu havia falado para vocês, não importa quantos algarismos tem. A regrinha é, da direita para a esquerda, corta apenas 2. Tá bom? Então, aqui do nosso lado esquerdo eu fiquei com 158, do lado direito 76. Do lado esquerdo, tira a raiz quadrada aproximada. Então, pela nossa tabelinha aqui, o 158 está entre a raiz de 144 e a raiz de 169. Então, nós vamos ficar com a raiz de 144, que é 12. Ok. Do lado direito aqui, nós temos o 6. A gente só olha para o último número, não olha para o número inteiro. Então, que número elevado ao quadrado, na mesma tabela a gente olha que termina em 6. Nós temos o 4 ao quadrado, que dá 16. E nós temos o 6 ao quadrado, que dá 36. Ok, ou vai ser o 4 ou vai ser o 6. Então, como é que faz para fazer agora que número está correto? A gente faz um testezinho, uma prova. Então, ao lado do número que eu já tenho, 12, vou colocar o 4 ou o 6. Eu não preciso colocar os dois. Eu faço com um. Se não der certo, é porque é o outro. Então, vamos começar com 4. Então, formou o número 124. Aí eu multiplico ele duas vezes, porque é uma raiz quadrada. Então, multiplicando, 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, e 1, 9. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. Transportar ele para cá só para a gente ganhar espaço. 8, 4, 2. Vou multiplicar o 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, nós temos baixo 6. 9, 10, 17. Vai 1. 3 vezes 4 dá 12. E 1, 13. Vai 1. 2 com 2 dá 4. 5. Baixo 1. 15.376. Observem que o resultado não bateu. Das duas, uma. Ou minha conta está errada, ou a minha resposta é o 6, que é a nossa segunda opção, tá bom? Então, resposta 6. Então, a raiz quadrada de 15.876 é 126. Segunda questão. Determine o valor das raízes quadradas. Letra A. 158,76. Observação, gente. Aí na folhinha de vocês está 75. Como foi digitado errado, consertem e coloque 76. Porque todas essas raízes são exatas. Então vamos lá. Observem que dentro do nosso radicando agora nós temos um número decimal. É porque ele está dentro do conjunto dos números racionais. Então, como deve proceder? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar
esse número decimal e transformar em fração. Eu vou fazer uma aula específica sobre esse assunto e vou postar no YouTube para vocês. Então, mas vamos lá, vamos tentar entender aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ela em fração. Observe que depois da vírgula tem 2 zeros. Isso significa que esse número todo ele foi dividido por 100. Então, vou voltar à forma anterior dele. 158,76. Observe, eu tirei a vírgula dividido por 100. Por que por 100? Observem que depois da vírgula tem duas casas decimal. Esse duas casas decimal, o 7 e o 6, ele está significando ou me dizendo que ele foi dividido por 100. Então pronto. Ó. Primeiro passo, a gente transformou ele em um número fracionário. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada do número de cima. 15876 e tirar a raiz quadrada do número de baixo. Raiz quadrada de 100. Tirando a raiz quadrada aqui do número de cima, ó, tirando a raiz quadrada de 15876, observem que é a mesma questão da última questão da letra E. Então, da direita para a esquerda, vocês vão cortar 2. Se vocês olharem aí na nossa tabelinha, aqui do lado esquerdo, eu vou tirar a raiz quadrada aproximada. A raiz quadrada aproximada de 158, a mais próxima dele, está a raiz quadrada de 144, que é 12. Então pronto. 12 é o primeiro valor da nossa questão aqui. Aqui do lado direito nós temos 76, o número terminado em 6. Aí vocês vão olhar na tabelinha que eu passei para vocês, que número elevado ao quadrado termina em 6. Se vocês observarem na nossa tabelinha, tem 2. Tem o 4 ao quadrado, que dá 16. E tem o 6 ao quadrado, que dá 36. Então, como é que a gente precisa fazer o teste para saber qual dos dois a gente vai usar? Como é que consiste esse teste? Eu pego o número que eu já tinha, coloco o número que eu quero, ou 4 ou 6. Vamos colocar o 4 aqui, só para a gente entender. Ficou 124. Aí vocês vão multiplicar por 124, tá bom? Então, fica 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 2 vezes 4 dá 8. E 1, 9. 1 vezes 4 dá 4. Então, aqui eu tenho 496. Agora, vamos multiplicar o 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. Agora, vamos multiplicar 1. 1 vezes 124. 124. 6, 9, 10, 17. 12 com 13. Sobe 1, 2 com 2 dá 4, 5. 15.376. Não bateu com o nosso número. O que isso vai significar? Que não é o 4, é o 6. Então, aqui coloca o 6. Tá bom? Agora vamos... Guardem esse valor aqui, ó, 126. Agora vamos fazer a raiz quadrada do número de baixo, a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, gente, não precisa, você já tem na tabelinha que vale 10. Tá bom? Então, observe que nós estamos numa fração 126 sobre 100. A gente só volta para a forma que estava, tá bom? O que significa dividir por 100? Significa que eu vou ter duas casas decimal. Esse número vai voltar a duas casas decimal. Vai ficar 1,26. Letra B.
A letra B nós temos a raiz quadrada de 7,84. 7,84. Ok. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de um número decimal. Observem que esse número decimal ele tem duas casas. Isso significa que este número ele foi dividido por 100. Então, a gente volta para a forma da fração. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, raiz quadrada de 784, tira a vírgula do 784 e joga para a forma de fracionária. Ok. Então, nós temos uma raiz quadrada de uma fração. Então, eu posso tirar a raiz quadrada de cima, da parte de cima, 784, e tira a raiz quadrada de 100. Então, a raiz quadrada de 784, vamos para o nosso métodozinho aqui, tá bom? Então, aplicar aquele método. 784, raiz quadrada de 784, a gente da direita para a esquerda, corta 2. A raiz aproximada, olhando ali na nossa tabelinha, a raiz aproximada de 7 é a raiz de 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Ok. No nosso lado direito, nós temos 84. 84 termina em 4. Então, a gente vai olhar na nossa tabelinha os números terminados em 4. Eu tenho 2 ao quadrado e tenho 8 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e 8 ao quadrado dá 64. Então, a gente vai fazer o teste com o 2 e com, aliás, ou com o 8. A gente vai fazer com 2. Se não der o 2, é porque é o 8. Então, vamos lá. Fazendo o teste, vou colocar aqui primeiro o 2. 22 vezes 22. Multiplicando aqui. 2 vezes 2 dá 4. 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 Dá 4. Dá 8. E dá 4. 484. Não bateu. O que isso quer dizer? Que é o 8. Tá ok? Então, se é o 8, então a raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós vamos ter como resultado o número de cima deu 28 e o número de baixo deu 10. Ok. Agora, para finalizar, divide 28 por 10, basta voltar uma casa decimal, então isso aqui vai dar 2,8. Então essa é a nossa resposta dessa questão. Letra C. Na letra C nós temos a raiz quadrada de 29,16. 29,16. Então, observem que aqui nessa questão é igual ao anterior. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar dessa forma decimal para a forma fracionária. Então, como ele tem duas casas, então ele vai ser dividido por 100. Então, eu coloco assim, raiz quadrada de 2.816 dividido por 100. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar cada um separadamente em uma raiz. Raiz quadrada de 28,16 sobre a raiz quadrada de 100. Bom,
Ó, a raiz quadrada de 100 a gente já conhece. Agora, a raiz quadrada de 2.816 a gente não conhece. Então, vamos usar aquele nosso métodozinho só para resolver a raiz quadrada. A raiz quadrada de 2.916. Pela nossa regrinha, pelo nosso método, da direita para a esquerda, divide 2. E do lado esquerdo, eu tiro a raiz aproximada. Do lado direito, eu vejo que número elevado ao quadrado termina em 6. Então aqui, vamos lá. Do lado esquerdo, nós temos 29. A raiz aproximada é a raiz de 25. Olhando na nossa tabelinha, a raiz de 25 é 5. Ok. Então, olhando aqui do lado direito, nós temos 16. E o número que é elevado ao quadrado a 16, nós temos 2. Nós temos o 4 ao quadrado, que dá 16. E nós temos o 6 ao quadrado, que dá 36. Ou vai ser o 4, ou vai ser o 6. Ok? Então, a gente precisa fazer o teste. Vamos começar pelo 4. Fazendo o teste com o 4, então vamos colocar o 5 e o 4. Ok, 54 vezes 54. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 5 dá 20, que dá 21. 216. 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 5 vezes 5 dá 25, com 2 dá 27. Somando 6, 1, 7, 2, 9, 2.916. Então, é o nosso 4. Tá bom? Então, a gente volta aqui na nossa questãozinha. Então, aqui dá raiz quadrada dá 54. Dividido sobre a raiz quadrada de 100 dá 10. Ok, gente, agora a gente não pode deixar assim, a gente tem que ainda dividir. Mas como é uma divisão por 10, basta deslocar uma casa decimal. Então, 54 dividido por 10 dá 5,4. Então, essa é a nossa letra C. Letra D. Na letra D, nós temos raiz quadrada de 65,61. 65,61. Ok. Essas questões estão bem parecidas. Então, a primeira coisa que devemos fazer é tirar da decimal para fracionário. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 65, 61 sobre 100, a raiz quadrada disso tudo. Ok. Agora, o próximo passo, retira a raiz quadrada da de cima e retira a raiz quadrada da de baixo. 65, 61, 65, 61, raiz quadrada sobre a raiz quadrada de 100. Okay. Raiz quadrada de 100 a gente sabe quanto que é. Agora, tirando a raiz quadrada de 6.561. Então, vamos fazer aqui no rascunho. 6 raiz quadrada de 6.561. Da direita para a esquerda, corta 2, nosso métodozinho. Que está do lado esquerdo, tira a raiz aproximada.
raiz aproximada de 65, a raiz quadrada de 65 está entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 81. Olhando ali nossa tabelinha, então vou ficar com a raiz quadrada de 64, que dá 8. Ok, olhando do lado direito, nós temos 61, nós temos números que elevado ao quadrado terminam em 1. Nós temos o próprio 1 elevado ao quadrado dá 1. E nós temos 9. 9 ao quadrado dá 81. Ou vai ser o 1 ou vai ser o 9, tá bom? Então vamos fazer o nosso teste. Fazendo o nosso teste aqui. Teste. Então coloca do lado do 8 o 1 ou o 9. Vou colocar 1. 81 e multiplica pelo mesmo valor. 81 vezes 81, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 8 dá 8. E 8 vezes 8 dá 64. 8 com 8 dá 16. Vai 1, 4 com 1 dá 5. 6.561. Então é o 1. Então, como é o 1, não preciso fazer mais nada, tá ok? Então, aqui voltando para a nossa questão. Então, que dá a raiz quadrada de 6.561 dá 81. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então, dividindo 81 por 10 dá 8,1. Ok, então essa é a nossa letra D. A letra E nós temos a raiz quadrada de 0,0529. Então, vamos lá. Como ele é um número fracionário, vou tirar da forma de fração. Então, tirando da forma de fração, observem agora que ele tem, depois da vírgula, ele tem 1, 2, 3, 4 números. Significa que a potência de base 10 agora vai ter 4 números. Então, tirando essa vírgula, observem que os dois primeiros zeros não vão ter valor nenhum. Então vai ficar só 529. Porque esses dois zeros, quando tira a vírgula, eles perdem o valor. 529 sobre 4 zeros, então dá 1, 2, 3, 4. Raiz quadrada de 529 sobre 10.000. Ok. Então, vamos tirar aqui separadamente agora a raiz quadrada de 529 sobre a raiz quadrada de 10.000. Sobre a raiz quadrada de 10.000. Então, para a raiz quadrada de 529, vamos usar o nosso métodozinho. Vamos aqui um rascunho. Raiz quadrada de 529. Da direita para a esquerda, corta 2. A raiz aproximada de 5 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Agora vamos olhar aqui para o lado direito e observar que número elevado ao quadrado dá 9. Então nós temos duas opções. A primeira opção é 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado dá 9. E a segunda opção é 7 ao quadrado, que dá 49. Ou vai ser 3 ou vai ser 7. A gente vai fazer o teste. Aquele nosso testezinho, esse teste é só pegar o primeiro valor e colocar do lado. Vou pegar aqui o 3. Se não for o 3, eu não preciso fazer com 7. É só colocar o 7. Então, 23 vezes 23. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 9. 6, 6 dá 12. 4 com 5, 529. Então, deu exatamente o 3.
Então, a gente volta aqui na nossa questãozinha. Então, dá 23 aqui em cima. E aqui embaixo, ó, a raiz quadrada de 10.000 é 100, tá bom? Não precisa de nenhuma regrinha, como a potência de base 10, como eles são 4, precisa elevar ao quadrado, então são 2 zeros. Então, 23 dividido por 100, fazendo essa divisão, então dá... É só voltar 2 casas decimal, então vai ficar 0,023. Ou 0,23, vamos dar uma correçãozinha aqui. 0,23. Ok, então essa é a nossa questão. Determine as raízes quadradas no conjunto dos números racionais. Letra A raiz quadrada de 484 sobre 121. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui na terceira questão é separar cada valor dentro de um só radical. Por exemplo, então eu vou ter aqui a raiz quadrada de 484 sobre a raiz quadrada de 121. Ok. Então agora vamos resolver separadamente, tá bom? A raiz quadrada de 484. Vou pegar um rascunho aqui. Raiz quadrada 484. Então, usando o nosso métodozinho prático, da direita para a esquerda, eu separo 2. Do lado esquerdo eu tiro a raiz aproximada, que no nosso caso é raiz exata mesmo, raiz de 4 é 2. E do lado direito nós temos 84. A gente vai procurar na nossa tabelinha que número que elevado ao quadrado termina em 4. Se vocês observarem na tabela, eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4. E eu tenho 8 ao quadrado, que dá 64. Os dois terminam em 4. Então, ou vai ser o 2 ou vai ser o 1. Então, a gente vai fazer o teste. Esse teste que a gente faz pega o primeiro valor que eu quero, vou pegar primeiro 2, coloca do lado desse outro 2, então ele fica 22. Multiplica por ele mesmo, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. E soma tudo. Vou colocar essa soma para cá, baixo 4. 4 mais 4 dá 8. Outro 4. Então, 484 exatamente. Então, já posso afirmar que é o 2. Então, vamos voltar aqui na nossa questão principal. Raiz de 484 é 22. A raiz de 121 não precisa, ela está na tabelinha. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. E se der para dividir, gente, você divide. 22 dividido, estou só consertando aqui. A raiz quadrada de 121 é 11. E 22 dividido por 11 dá 2. E raiz quadrada. Então é isso. Então a nossa questão ela finaliza aqui. Letra B. Raiz quadrada de 324 sobre 36. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar cada uma em cada raiz. Então, vou colocar aqui a raiz quadrada de 324 sobre a raiz quadrada de 36. Ok.
Então, a raiz quadrada de 324, vamos usar a nossa regrinha aqui. A raiz quadrada de 324 da direita para a esquerda, corta. Então, do lado esquerdo eu tenho 3. Então, aqui a gente encontra a raiz aproximada do 3. A raiz mais próxima é o 1. E a raiz de 1 é 1. Do outro lado tem o 24. A gente vai olhar para o último número. Então, que número elevado ao quadrado dá 4? Nós temos duas opções. Nós temos o 2 ao quadrado, que dá 4. Nós temos 8 ao quadrado, que dá 64. Então, ou vai ser o 2 ou vai ser o 8. Então, vamos fazer o teste. O teste funciona da seguinte forma. A gente pega o número que já encontrou e coloca o número que eu quero testar. No caso é o 2. Então, formou 12. Então, multiplica por ele mesmo. 12 vezes 12, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 144. Então, nosso número é 324. Encontrei 144. Isso quer dizer que não é este número. Então, só pode ser o 8. Não precisa testar o 8. É só colocar 8 aqui e pronto. Então, vamos para a nossa questão. Então, a raiz de 324 é 8, ou 18. E a raiz de 36 é 6. Ok. Então, se der para dividir ou simplificar, a gente faz isso aqui. Então, 18 por 6 dá exatamente 3, porque 3 vezes 8 é 24. Então, essa é a nossa letra B. Letra C. Raiz quadrada de 576 sobre 196. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar cada uma delas dentro de uma raiz. Então, vamos colocar aqui a raiz quadrada de 576 sobre a raiz quadrada de 196. Agora tira separadamente a raiz de cada um. A gente pode usar aquele nosso métodozinho. Raiz quadrada de 576. Raiz quadrada de 576. Da direita para a esquerda, a gente elimina ou divide aqui, separa os 5 e 76. Então, do lado esquerdo nós temos o 5 e a raiz aproximada dele, na nossa tabelinha, é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Ok. Do lado direito, a gente olha que número elevado ao quadrado termina em 6. Então, nós temos dois números que terminam em 6. O 4 ao quadrado, que dá 16. E o 6 ao quadrado, que dá 36. Ou vai ser o 4 ou vai ser o 6. Vamos testar para ver qual dos dois é. A gente pega o número que já está aqui, coloca ou 4 ou 6, vou colocar aqui o 4. O número que formou foi 24, multiplica o 24 por ele mesmo. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, e 1, 9. 2 vezes 4 dá 8, e 2 vezes 2 dá 4. 6, 9, 10, 17, vai 1, 576. Ó, observem que é o mesmo número, então só pode ser o 4, 24. Então, pronto. Vamos para aqui nossa questão. A raiz quadrada de 576 é 24 sobre a raiz quadrada de 196. Gente, se vocês olharem na tabela que eu passei para vocês, tem essa raiz, tá bom? Mas se vocês quiserem calcular também, não tem problema. Vamos lá calcular. 196
a raiz quadrada de 196. A raiz quadrada de 196. Da direita para a esquerda, corta 2. Acha a raiz aproximada, é o próprio 1, raiz quadrada de 1. Número terminado em 6, a gente acabou de ver que só tem 2 números elevados ao quadrado que dá 6. O primeiro é o 4 e o segundo é o 6. Então vamos fazer o teste. Testando o 4. 14 vezes 14, 4 vezes 4 dá 16. 1 vezes 4 é 4, com 1, 5. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo, 6, 9. É justamente o 4, 196. Então, vamos para a nossa questão. Dividido por 14. 24 não divide exatamente por 14, mas dá para simplificar por 2. 24 por 2 dá 12. 14 por 2 dá 7. Então, essa é a nossa letra D. Raiz quadrada de 256 sobre 289. Então, o procedimento é o mesmo. Primeiro passo, coloca cada uma dentro de cada radical. Então, fica a raiz quadrada de 256 sobre a raiz quadrada de 289. Agora tira separadamente a raiz quadrada de cada uma. Então, a raiz quadrada de 256, vamos lá, 256, raiz quadrada. Da direita para a esquerda, corta. A raiz aproximada de 2 é a raiz aproximada de 1. E a raiz aproximada de 1 é 1. 56. Então, 56, a gente olha só para o último número, 6. A gente faz a seguinte pergunta: que número elevado ao quadrado termina em 6? Olhem na tabelinha aí, que a tabelinha vocês vão descobrir que tem o 4. 4 ao quadrado dá 16. E temos o 6. 6 ao quadrado que dá 36. Ok. Então vamos testar primeiro o 4. No nosso teste, a gente repete o número que já tenho e coloca o primeiro valor. Multiplica por ele mesmo, 14 vezes 14, 4 vezes 4 dá 16. 1 vezes 4 é 4, com 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. 5 e 4 dá 9, 196. O nosso número é 256. Então, isso significa que o meu número é o 6 e não o 4. Não precisa fazer o teste com o 6. Se não dá 1, é porque é o outro. Então, aí a gente volta na nossa questão. A raiz quadrada de 256 é 16. 289. Então, vamos voltar aqui de novo aqui no nosso rascunho. 289. Vamos achar a raiz quadrada de 289. A raiz quadrada de 289, da direita para a esquerda, corta 2. Acha a raiz aproximada de 2, que é a raiz quadrada de 1, que dá 1. Número que é elevado ao quadrado termina em 9. Nós temos o 3 ao quadrado, que dá 9. E o 7 ao quadrado, que dá 49.
Então vamos testar primeiro 3. Então, no nosso testezinho, vamos colocar primeiro 3. 13 vezes 13. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Então, 3 com 3 dá 6. 169. Então, não é o 3. Então, só pode ser o 7. Então, vamos voltar para a nossa questão principal. 16 sobre 17. Como 17 ele é primo, não divide, então a nossa conta já fecha aqui. Letra E. Raiz quadrada de 6.889 sobre 1.225. Então, mesmo processo, separa uma raiz em cada número. Então, vamos lá. 6.889, raiz quadrada, sobre 1.225, mais uma outra raiz. Então, vamos aqui no nosso rascunho tirar cada uma das raízes. 6.000, raiz de 6.889. Da direita para a esquerda, separa. Do lado esquerdo eu tenho 68, a raiz aproximada de 68 é a raiz de 64, olhem aí na tabelinha. E a raiz de 64 é 8. Do lado direito, o número termina em 9, 89. Para o número terminar em 9, ou ele é o 3 ao quadrado, que dá 9, ou é o 7 ao quadrado, que dá 49. Então, vamos fazer o nosso teste. Testando, coloca o número que a gente quer testar ao lado do que já está. Eu já tenho 8, então vamos testar o 3. Aí multiplica pelo número que formou, 83 vezes 83. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 8 vezes 8 dá 64, 66. Somando tudo dá 9, 8, 8, 6889. Justamente o nosso número aqui, então, o número que a gente está atrás é o 3. 83. Então a gente volta aqui na nossa questão. É 83 sobre... Agora vamos achar a raiz quadrada de 1.225. Raiz quadrada de 1.225. A raiz quadrada de 1.225, vamos lá, da direita para a esquerda, corta 2. Acha a raiz aproximada do número que fica à esquerda, que é 12. A raiz aproximada de 12 tem que ser sempre abaixo, então é a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Do outro lado direito, número terminado em 5. Gente, o único caso que só tem um é quando o número é terminado em 5, é o próprio 5, tá bom? 5 ao quadrado que dá 25. Então, aqui só pode ser o 5, 35. Pronto, não precisa fazer teste quando for o 5, tá bom? Eu vou fazer aqui só pra gente ver que nossa conta está correta. 35 vezes 35, não precisa fazer esse teste quando for o 5. 5 vezes 5 dá 25. 3 vezes 5 dá 15, com 2 dá 17. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 3 dá 9, 10. Somando tudo dá 5. 7, 5 dá 12. Vai 1. 1 com mais 1 dá 2. E baixa 1. 1.225. Realmente. Então vamos aqui para a nossa questão 35. 35, 83 e 35
essas questões ele não divide. Então, como não divide, vai ficar aqui mesmo, tá ok? Esse é o nosso resultado.